Como sendo o Dia Mundial do Jovem, eu sei que a expectativa dos jovens seria que talvez alguém assim, muito jovem, bem descolado, de calça jeans e camiseta, viesse aqui pregar hoje. Mas o Senhor me trouxe para um propósito. E você vai entender ao final da mensagem. Que, como disse o pastor Jefferson, nós temos os jovens de idade e temos os jovens que somos nós, que queremos manter um espírito jovem. Eu conheço idosos jovens. Eu gostava muito de um pastor no Brasil, muito idoso, que ele era convidado para pregar. E hoje eu declaro aqui, como dizem meus amigos de fé, que eu serei como esse pastor daqui a alguns anos, se Jesus não voltar. Amém? Eu estarei idosa, muito idosa, e recebendo convites com a agenda muito cheia. Sabe por quê? Ele dizia assim, que ele ficou lendo a Bíblia e viu que era para entregar o coração para Jesus na juventude, antes que viessem os maus dias. E ele falou assim, gente, ele assim segurando a bengalinha, cabelinho bem branco, um terno azul marinho alinhado, uma gravata vermelha, camisa branca, eu nunca vou esquecer aquele senhor. E ele segurando na bengala, a mãozinha direita trêmula, e aqui segurando o microfone trêmulo também, ele dizia assim para os jovens, fiquei esperando os dias maus chegarem, e cadê que eles vêm? Achei uma graça aquilo, cadê que eles vêm? E ele dizia assim, disseram que velhinho serve para ser trapo, mas lá em casa o trapo é que lava o carro bem. A mulher fica brava se não acha o trapo da cozinha. Portanto, se me chamam de trapo, está tudo bem. E aí eu entendi o que você falou hoje. No corpo podem acontecer mudanças, mas nós precisamos continuar jovens. E é por isso que eu trouxe hoje uma mensagem da Palavra de Deus, que eu quero que você abra comigo, porque nós vamos passear nela, e ela vai trazer aos jovens, não só da nossa igreja, mas para você que nos assiste, uma mensagem incrível para os jovens dos dias de hoje. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 6. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 6. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, perdoados, filho, perdoados estão os teus pecados. Até aqui somente hoje. Porque dos versículos em diante, dá assim, acho que uns 8, 20 sermões. Tem muita coisa boa para a gente tirar daqui. Quem era esse paralítico? Quem era o dono da casa, que teve a casa toda destelhada? E a multidão brava que estava entupindo janela, ninguém conseguia entrar naquele lugar, porque quando Jesus falava, as pessoas queriam ouvir. Todas as vezes que eu e você falarmos de Jesus, nós teremos multidões. Por isso que eu creio que estão falando que vão construir a igreja aqui, né? Vai ter a continuidade. Vocês estão sabendo disso, né? Já pode contar, né? Já pode. Nós vamos construir igreja um dia aqui. Nós vamos ampliar um dia. E sabe o que eu acho que vai acontecer? Não vamos ter lugar, Jefferson. Sabe por quê? Onde fala-se de Jesus, a igreja lota. E nós podemos fazer assim uns 4 desse aqui, de lugar como esse. E as pessoas vão vir. Porque quando falamos de Jesus, algo acontece no coração das pessoas. Porque todos querem ter um encontro com Jesus. A questão é que as pessoas muitas vezes não sabem como. A questão é que às vezes a casa está tão lotada com outras coisas, que há impedimento para aqueles que têm impossibilidade de entrar. Gostei muito do que você falou hoje, ela falando no louvor sobre isso, a Verônica falando sobre isso na lição da escola sabatina. Nós precisamos ser luz, e é por isso que hoje o paralítico vai ensinar para mim e para você o que nós precisamos fazer para abandonar as nossas paralisias de lado. Eu tive uma juventude bem conturbada. Diz que vocês não entendem bem o português, eu vou tentar dar o sinônimo. Uma juventude agitada. Agitada, pegaram? Entenderam bem? Agitada. Eu tive uma mãe muito legal, e uma mãe maravilhosa, extremamente cuidadora. Bom, com 17 anos eu estava na flor da juventude, fui esmagada a minha perna. Tudo para mim tinha perdido o sentido.
Eu ia para a sala de cirurgia, o médico não acreditava em Deus, e vocês já estão cansados de ouvir a minha história. Mas minha mãe era uma figura muito interessante. Pensa numa mãe que se preocupava com as pessoas que andavam com a gente. Então a minha mãe era aquele tipo de mãe tão cuidadosa, que os amigos chegavam em casa, ela sentava do lado. E eu lembro que ela sentava, tinha problema visual já, então às vezes ela colocava uma bengalinha do lado, um copo de suco, e ela ficava. E eu olhava para ela como quem diz: mãe, e aí? E ela falava: então, gente, ela dizia para os meus amigos. E quantas vezes a gente ia comer também, e ela sentava na mesa, era hora do almoço, e eu me recordo uma vez que eu fiz uma mesa de madeira bem grande na sala de casa, e eu convidei alguns amigos do colégio que estudavam comigo. Eram amigos muito chiques, eu morava num lugar muito simples. E eu fiz uma lista dos amigos mais chiques que eu queria trazer naquele almoço. Num dia anterior, minha mãe falou assim: parece que essa criançada vem aqui em casa. Eles vão descer o morro para vir aqui. Vocês se preparem, já prepara um plano B. Esse pessoal não vai aparecer. Eu falei: mãe, vira essa boca para lá. A turma vem. Eu lembro que de 18, 20 amigos, que eu emendei madeira, fiz um nhoque, que o meu nhoque você não comeu em lugar nenhum. Pensa num nhoque bom, é o nhoque que eu faço. Não falo isso com orgulho, tá? Porque eu sei cozinhar, minha mãe me ensinou. E eu fiz aquele nhoque, aquele bacião de nhoque. Eu lembro que tinha pudim de leite condensado de sobremesa, mousse de chocolate. Nós todos jovens ali. E eu me recordo que os de 18 a 20 jovens desceram 4. E ficou aquele lugar tudo vazio na mesa. Minha mãe entrou, aquele lencinho branco na cabeça. Eu te avisei, não quis ouvir conselho de mãe. E aí eu olhei para ela e falei assim: mãe, e agora? Ela falou: chama a molecada do bairro. E eu subi, chamei os meninos da favela do lado. Os meninos estavam jogando vôlei em cima, e o pessoal foi invadindo a casa, invadindo. E de 20 lugares, nós tínhamos quase 40 pessoas para comer conosco. E foi um dos almoços mais lindos da minha vida. A minha mãe era assim. Minha mãe gostava de casa cheia. Minha mãe gostava das coisas muito certas. Me recordo um jovem que chegou, estava me paquerando, né? Nunca mais voltou. Porque estava me paquerando, sentou na sala. Sabe aquelas revestinhas antigas que tinha de vender Avon? Lá em casa tinha essas coisas. Quem lembra da Avon, gente? Deus abençoe essa empresa. A gente vendia, né? Catálogo. E estava lá a revistinha da Avon, e o rapaz estava sentado, passando a folha da revistinha da Avon. Eu lembro minha mãe passando assim atrás dele. Interessante o catálogo, você quer comprar, moço? E ele: não, estava só olhando. Não, estava olhando bem na moça aí de biquíni. Então, se você quiser comprar algum perfume, pode passar a página seguinte. Essa era minha mãe. Era o jeitão dela, um jeito interessante. E pensa numa mulher que ganhava almas para Cristo. Pensa numa mulher que cuidou das filhas e se preocupava muito com as pessoas que andavam com a gente. Tinha horário para chegar em casa. E eu ficava tão brava, porque parece que eu ia virar uma abóbora. 10 horas tinha que estar na porta de casa. Dia de festa que era conhecido perto da meia-noite. E quando eu sofri o acidente, eu agradeci a Deus, porque ela sabia exatamente onde eu estava caída na calçada de casa, porque sempre eu avisava onde eu ia. Nem sempre os pais pedem para a gente avisar, porque querem pegar no pé, viu? Eles querem muitas vezes sair atrás da gente se nós tivermos uma emergência no meio da noite. Às vezes nós pais somos muito interpretados, por isso não desprezo o conselho dos idosos, porque eles já passaram pela estrada que vocês já passaram. Por já passarem, eu sei que vocês não vão fazer as coisas que nós fizemos, mas poderão aprender muito. Hoje eu daria tudo para ter minha mãe viva, com aquele jeitão interessante, muitas vezes nervoso e duro dela. Ela falava assim para mim: seus amigos vêm em casa para aprender, porque os outros pais não ensinam, eu tenho que ensinar. Ela achava que era uma missão dela. E os jovens gostavam da minha mãe, primeiro porque ela cozinhava muito bem, distribuía muita comida, mandava pratinho para casa, tratava todo mundo com muito carinho, mas sempre com aquele jeito cuidadoso. A minha mãe se preocupava com quem nós andávamos. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Quem são as pessoas certas para andar com vocês? E isso não serve só para os jovens, serve para todas as faixas etárias. Aí você pode dizer: mas Rosana, eu tenho pessoas tão boas do meu lado. Mas nem sempre as pessoas boas são as pessoas certas. Sabia disso? Quem são as pessoas certas para andar com você? Já anuncio nessa manhã que os perfeitos não vamos encontrar. Se você achar um, me fala que a gente vai fazer um tratamento com ele. Já indico ali, doutora Rosana, conversa primeiro, faz uma triagem. Nós podemos ver se tem alguma questão no neurônio, porque perfeito não tem.
Não vamos encontrar. Então, Rosana, se você fala que não tem pessoas perfeitas, quem são as pessoas certas para andar conosco? As pessoas certas, queridos, elas potencializam o nosso lado bom. Todas as pessoas têm o poder de potencializar ou o nosso lado bom ou o ruim. Sabe aquelas tendências malucas que você tem? Se tiver a pessoa que não é certa do seu lado, você vai maluca com ela e vai malucando. Daqui a pouco os dois estão malucão lá no chão. Mas se você encontra a pessoa certa, que não é perfeita, mas ela é a pessoa certa, ela vai olhar para você e vai falar assim, faz isso não, isso é bobeira. Isso aí vai deixar a gente maluco. Vamos tentar fazer uma coisa diferente. E é assim que funciona. As pessoas certas, elas nos inspiram a crescer. Elas não olham para a gente e pensam assim, tá ótimo do jeito que tá. Eu não quero perder amigos, então eu vou fazer essas pessoas sentirem que são amadas. Eu estou aqui para entender as pessoas, para compreender. É por isso que você não tem amigos, porque você não entende as pessoas. As pessoas precisam ser compreendidas. Pessoas que nos inspiram a crescer são as pessoas certas. Pessoas que te ajudam a alcançar lugares que você não alcançaria nunca sozinho são as pessoas certas para andar com você. E muitas vezes nós não vamos chegar a alguns lugares sozinhos. Outros que já foram na frente, desbravando matas, tiveram uma certa experiência, poderão nos levar pela mão e nos ajudar a chegar em lugares que sozinhos, pelos problemas que nós estamos atravessando, nós não chegaríamos. Pessoas certas são pessoas que te aproximam de Deus. Você pode ter a pessoa mais bondosa do mundo no seu círculo de amizades. Poderá ser uma armadilha profunda, porque pessoas que não são amigas de Deus são inimigos de Deus. E eu não estou falando de religião, viu? Lá vem você me olhando com aquela cara bicuda, aí a gente não pode ter amizade com quem não é da nossa fé. É para ter amizade com todo mundo, porque nós somos luz, temos que iluminar. Mas eu estou falando de pessoas que te cercam, pessoas que você dorme perto delas, que você leva para viajar, pessoas que convivem, que comem na sua casa, pessoas que oram pelos seus projetos, pessoas que vocês têm ali na sala de aula, ou que trabalham no ambiente com vocês, ou aqueles amigos do sábado à noite que você gosta muitas vezes de comer uma pizza junto. Eu não sei se você sabe, mas pessoas influenciam vidas. E é por isso que eu comecei o culto pedindo que o pastor Jefferson abençoasse os jovens. Para que os jovens dessa igreja, os que nos ouvem hoje, fossem influenciadores de vidas. Nós nascemos para influenciar para o bem. Nós nascemos para montar círculos e estações de Cristo em todos os lugares. Gostei muito quando a Cristiane falou hoje na escola sabatina. Ela usou uma expressão tão bonita. Ela falou assim, está na hora da gente deixar essa religião daqui de dentro e buscar os outros lá fora para que essa religião se torne prática para ajudar outros. Essa é a nossa missão. Pessoas influenciam vidas. A família nós não escolhemos. Você nasce nela, né? Deus te coloca lá para um propósito. Nunca diga que você nasceu na família errada. Não. Você está no lugar certo, que Deus te colocou para cumprir um propósito. Já os amigos nós escolhemos. E os jovens gostam de amigos. Eu sempre gostei dos meus amigos. Eu sempre procurei andar com pessoas que eu achava que eram certas para mim. Mas errei muito na vida. Eu me recordo que depois do acidente de carro, 17 anos eu tive síndrome de pânico. E o síndrome de pânico, a gente tinha que ir no psiquiatra tomar remédio, mas eu não queria contar para os outros, porque eu tinha medo dos outros acharem que eu era maluca. Então eu guardei aquele segredo, fui lá no Dr. Reinaldo e ele me deu uma gotinha para melhorar da síndrome de pânico. Eu me curei em 1 ano, amém por isso? Nunca mais ela voltou. Mas eu inventei de ir no shopping Morumbi com um grupo de amigos. E naquele dia minha mãe avisou e eu não ouvi. Ela falou, vai você andar com essa turma que você não sabe com quem você pode contar. Mãe, é tudo meu amigo. Estou cansada de ficar sozinha em casa, com essa síndrome de pânico que não me deixa nunca, eu nunca me esqueço. Eu entrei no shopping Morumbi, em São Paulo, e eu peguei um sorvete de casquinha. Ai, que sorvete! Ele era aquele de creme com um pedacinho de chocolate. Assim, gostoso, aquela bola. Sentei num banco e eu vi que, de repente, todos os amigos saíram de perto de mim. E quando eles saíram de perto de mim, quem tem síndrome de pânico sabe o que eu estou falando. A mão começou a suar. Eu fiquei trêmula, assustada, e o sorvete começou a derreter aqui, ó. Aqui o sorvete não era mais sorvete. Ele era uma arma na minha mão. Eu estava com medo, eu chorava.
E de repente, eu me vi gritando no banco: gente, cadê vocês? E de repente eu vi uma única amiga que saiu de trás de uma pilastra do shopping e falou assim: vamos embora, vamos embora. Eles não são seus amigos. E eu falei: cadê a turma? Ela falou: eles que fizeram uma aposta para ver como que era uma pessoa com síndrome de pânico. E eles combinaram de deixar você sozinha para ver o que ia te acontecer. Naquele dia não doeu só o pânico, doeu o abandono. Doeu descobrir que num grupo de 10 amigos que eu considerava, apenas uma voltou para me ajudar. E ela disse: o que acontece agora? Eu falei: não, a gente não desmaia, só fica com esse medo bobo, é uma coisa, um fervo que vem no estômago, é uma mão que fica formigando, é uma secura na garganta, e a gente sente um medo que paralisa. Eu nunca vou esquecer daquela sensação. Deus me livrou daquilo para sempre. Por isso, quando eu encontro alguém com síndrome de pânico, eu não fico fazendo perguntas, não. Eu converso com a pessoa, mando para um psiquiatra, falo para ela fazer um tratamento, porque eu sei que tem jeito. Quem são as pessoas que estão conosco? Pessoas que gostam de nos ver passar mal. Pessoas que têm prazer em colocar você num banco de um shopping para ver o que acontece com você, porque você tem síndrome de pânico. Cuide muito bem com as pessoas que você escolhe. Porque os amigos que nós escolhemos são para a eternidade, são para tirar nossas paralisias, não para nos paralisar mais. Cerquem-se das pessoas certas. Pessoas certas, elas não se conformam com a sua paralisia. Elas podem, muitas vezes, olhar para a nossa paralisia e querer fazer algo diferente. Foi o que aconteceu com esse menino paralítico da Bíblia. Ele tinha 4 amigos, e é interessante que muitas vezes nós olhamos para os amigos deles e pensamos: o porquê que eles levaram aquele rapaz? Porque ele estava paralítico, eu não sei o que aconteceu na vida dele, mas muitas vezes, como com ele, as enfermidades podem nos paralisar. Enfermidades emocionais, algo que aconteceu com você na infância, é uma briga com alguém dentro da igreja, que você não quer entrar dentro da igreja, mas nem a tapa, porque quando você vai entrar, você lembra daquela briga. São tudo armadilhas que o inimigo cria em cima de nossas emoções e de nossas circunstâncias para nos paralisar. Se eu falo para alguém que nesta manhã se encontra paralisado por algum problema físico, emocional, espiritual, financeiro, o sermão é para você, porque primeiro foi para a minha vida. Eu quero dizer para você nessa manhã que muitos estão paralisados, e a paralisia nos faz desistir da igreja, faz nos desistir de ter amigos bons, porque um dia alguém errou com a gente e nos congelou no Shopping Morumbi, então ninguém mais serve. A paralisia nos faz não seguir mais Jesus. A paralisia faz desanimar de orar, porque parece que as orações dos outros são ouvidas, a minha e a sua não. A paralisia poderá te mostrar que o impossível, ele acontece todos os dias, mas Jesus está aqui nessa manhã para dizer para você que a Deus todas as coisas são possíveis. Eu vi um pastor pregando essa semana e eu achei linda a colocação que ele fez. Ele diz que Satanás tem espalhado uma mentira por aí, que é possível ser igreja sozinho, isolado num lugar, que é possível ser igreja sem ter que se encontrar aqui. Não acreditem nessa mentira, queridos. Jesus vai voltar e buscar sua noiva. A noiva somos nós, turma. Amém? A noiva é a igreja. Eu quero que quando Cristo volte, eu esteja aqui nesse bando de pessoas imperfeitas e pequenas como eu. Não se isole, não fique sozinho. Não acredite, você que é jovem, nas mentiras de Satanás, que lá fora as pessoas são muito melhores do que aqui dentro. É tudo igual. Nós somos seres humanos, carentes da graça de Deus. A graça é obedecer a palavra. Quão bom que os irmãos estejam em união. Eu quero dizer para você nesta manhã que a vida daquele homem estava paralisada. Não sabemos o que aconteceu. Mas quando estamos enfermos e sofrendo, nós nos unimos aos iguais. Vocês já perceberam? Paralítico com paralítico, fofoqueiro com fofoqueiro, doente com doente, dor nas costas com turma de dor nas costas. Podem perceber, as pessoas criam até no Facebook os grupos, não é verdade? Os idosos, os jovens, e aquele paralítico estava lá em algum lugar. É interessante que muitas vezes, quando estamos sofrendo, o lugar mais fácil para que eu e você fiquemos é entre os doentes que sofrem do mesmo problema que nós. A turma de síndrome de pânico anda junto,
porque eles se entendem. Eu conheço no Brasil, de uma amiga minha, um grupo de pessoas que entram no Facebook, entram no WhatsApp só com deficiências visuais. Muitas vezes nós queremos nos unir aos iguais. E sabe o que nós dizemos quando passamos por paralisia, por dor, por angústia, por mágoa dos outros? Eu ando com essa gente porque eles me entendem. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você está com as costas toda machucada, tá? Tá com um caroço nas costas, sei lá o que deu, morrendo de dor. Vai no médico, o médico olha para você e fala assim: eu te entendo. Puxa, como eu entendo sua dor. E você falando: doutor, eu preciso de um remédio. Eu te entendo, como eu te compreendo. E você diz: mas você não vai me dar uma injeção, não vai fazer nada por mim. Não, eu só te compreendo. Já pensou se nós fôssemos ao hospital e o médico dissesse que nos entendesse e mandasse a gente embora para casa? O mundo está cheio de gente que fala que te entende, mas na hora que você precisa do remédio, ninguém dá uma gota para você, não dá um comprimido. E é por isso que nessa manhã eu quero dizer para você que você não precisa de pessoas que te entendam. Você precisa de pessoas que te ajudem a encontrar uma cura. Você precisa de pessoas que tenham coragem para te confrontar e dizer: o seu cabelo não está bom, para de pôr bob. Você precisa de pessoas que cheguem para você e digam: você precisa de mudança, eu amo você, mas sai dessa paralisia, vem que eu te ajudo e eu te levanto. Precisamos de pessoas que façam-nos sair do lugar que estamos, que nos tire da zona de conforto ou de impossibilidade. Porque tem gente que não caminha porque não consegue andar, porque está paralítico. Aqueles que já ficaram magoados demais, que criaram mofo pelo lado de fora, e nós vamos precisar fazer um trabalho de amor, lavá-los. Precisamos de pessoas que nos ajudem a sair do lugar e que não se conformem com a nossa enfermidade. Quando você se une a pessoas que não têm esperança, você fica igual ou continua com pouca esperança. Quando você se une a pessoas que estão fora do propósito da sua fé, elas podem ser as pessoas mais bondosas do mundo, mas se elas não estão no mesmo propósito que você, vocês estarão divididos. Eu não estou novamente falando de religião, queridos, eu estou falando de propósito, de Bíblia, da palavra de Deus, do teu chamado, daquilo que você é. Os enfermos vão piorar a sua vida, portanto, ajude-os. Ore por eles, mas saiba escolher quem são as pessoas certas. O paralítico tinha amigos que estavam dispostos a tirar ele daquela paralisia. Eles haviam ouvido falar de um Jesus que curava doentes, um Jesus que ajudava pessoas, e eles olharam para o paralítico e falaram: chega, paralítico, você não vai ficar mais se depender de nós quatro. Agora imagine só, dependendo das pessoas que nós escolhemos, o primeiro amigo, quem sabe, podia chegar para você hoje e dizer: você sabe que você está com um problema com Deus, você está passando por uma fase difícil, não está conseguindo ler a Bíblia, está desanimado. Você chega para um amigo seu e ele diz: eu te entendo, eu te entendo. Pode ser que nessa manhã você esteja passando por um problema de impaciência, uma briga num relacionamento amoroso. Alguém chegue para você e diga: isso é só o começo, esse negócio vai piorar. É assim com todo mundo, se conforma. É melhor aceitar que dói menos. Aí você pode estar passando por pensamentos tão confusos que esteja pensando em desistir da vida. Alguém chega para você e diz assim: eu não consigo te entender, mas também não posso te ajudar. Acho que é melhor você procurar uma outra pessoa. Talvez você tenha problemas de relacionamento, no seu casamento, com os seus amigos na escola. E aí alguém olha para você e diz: se vira sozinho, porque o dia que eu precisei, ninguém também me ajudou. Os quatro amigos poderiam chegar e dizer isso para o paralítico: nós não podemos, nós te entendemos, te vira sozinho e a coisa vai piorar. É paralítico, vai continuar sem andar para sempre. Gente que se conformou em ver ele paralisado, não existia ao seu lado. Gente que estava inconformada, levanta e leva o paralítico já para Jesus. Talvez nesta manhã, as pessoas já tenham se acostumado a ver você do jeito que você está. E eu nessa manhã declaro, em nome de Jesus, que você vai surpreender um montão as pessoas, amém? Talvez as pessoas sempre te viram pedindo dinheiro emprestado, mas pelo poder de Deus vai chegar o momento que você vai organizar a tua vida financeira com Deus, e isso vai mudar. Talvez as pessoas sempre te viram como o viciado, o adúltero, aquele que é o problemático, aquele que não tem amigos, que quando chega todo mundo foge. Em nome de Jesus, muda essa realidade.
Procura andar com pessoas que te tirem dessa situação, que segurem a sua mão e te levem diretamente a Jesus. Quando eu e você compreendermos que Deus tem um plano, assim como tinha na vida do paralítico, eu e você vamos ter ânimo para buscar as pessoas certas. Então, os 4 amigos acreditaram que podiam fazer alguma coisa. Eles levaram ele do jeito que ele estava para Jesus. Eu quero te falar uma coisa nessa manhã. Venha para Jesus, por favor. Eu estou te falando porque eu tenho experiência, eu não estou falando de coisa dos outros. Estou falando de coisas que eu já vi que funciona. Vem para Jesus do jeito que você está. Quando você vem, é Ele quem faz as transformações. Às vezes eu e você preocupamos tanto com a forma, com a maneira que as pessoas estão, que nós estragamos o trabalho de Deus. E nós precisamos, como igreja hoje, como jovens, como adultos ou idosos, compreender que a geração jovem é bem diferente da nossa. Eles querem vir, eles falam diferente, eles têm uma pegada diferente, mas eles estão vindo, queridos, amém? É tão interessante que o paralítico foi do jeito que estavam. Foram até Jesus, o lugar lotado, eles falaram assim: eu tenho uma ideia, nós vamos destelhar o telhado e vamos colocar ele lá. Nós precisamos de pessoas criativas do nosso lado. Pessoas que olhem para nós e encontrem na nossa vida soluções que nós não imaginamos. Ninguém pensaria em colocar um jovem entrando pelo telhado. Tinha janela na casa e tinha porta. Por que não foram gritando, anunciando, deixa passar, deixa passar? Não, eles tinham pressa de que ele encontrasse com Jesus. Porque aquele jovem não precisava só andar, ele precisava de um encontro com Deus. Aqui nessa igreja e fora dela está cheia de gente que não precisa só ser curado dos seus problemas emocionais. Precisam primeiro ter um encontro com Deus, amém? Porque quando nós temos um encontro com Deus, Ele organiza a nossa mente e nós vamos colocando tudo na nossa vida no lugar. Isso é fantástico, é lindo. Eles pegam ele sem forças, levantam, levam até o telhado, destelham a casa. Posso imaginar as pessoas de mau humor, olhando de bico, de cara feia. O culto estava tão bom. O que tinha que trazer esse homem pelo teto? Não vê que está desorganizando o local? Será que não percebe o barulho da telha? Jesus estava começando o culto, tem que vir um jovem desse para atrapalhar. Louvado seja Deus pelos jovens que atrapalham, amém? Louvado seja Deus pelas crianças que às vezes choram no culto, amém por isso? Elas estão vivas, elas estão aqui conosco. Louvado seja Deus por uma casa dessa de oração, aberta para todos os povos, amém? Interessante que pessoas boas vão te levar para todos os lugares. Você vai para onde você quiser com gente boa. Eles te levam ali no bar, eles te levam na padaria comer pãozinho francês. Eles te levam numa lanchonete, eles te levam comer uma pizza. Eles podem te levar até para o Havaí. Pessoas boas te levarão para todos os lugares. Mas as pessoas certas, elas te levarão para perto de Jesus sempre. Porque o que você precisa não é de viagem. O que você precisa não é de pãozinho francês. O que você precisa não é nem ter muitos amigos, você precisa ter as pessoas certas, pessoas que te levam para Deus, pessoas que quando você sente que há uma suspeita contra você, essas pessoas dizem: vamos a Jesus primeiro, vamos orar a Jesus, vamos falar com Ele, Ele pode resolver o seu problema. O que ele sofria, queridos, era mais que uma paralisia. Havia pecados na vida daquele homem, porque Jesus, quando recebe ele, a primeira coisa que Jesus fala é: perdoados são os seus pecados. Jesus perdoa os pecados, o homem levanta, sai andando, curado, colocou a sua caminha debaixo do braço e saiu para comemorar com os 4 amigos de verdade, com pessoas que se recusaram a ver a vida toda daquele homem daquele jeito e que nunca mudava. Queridos, muitas vezes é um conselho sincero que salva uma vida. Muitas vezes as pessoas não vão até gostar do que você vai dizer, mas deixe passar os anos e elas vão entender que naquele momento você falou com o seu coração para salvar uma vida. O que ele sofria era mais que uma paralisia, ele precisava ter um encontro com Deus. Essas são as pessoas certas para mim e para você andarmos hoje. Essas são as pessoas que nós podemos entregar o nosso coração. Essas são as pessoas que nós podemos orar com essas pessoas e permitir que elas entrem no aconchego de nossas vidas. Será que quem está ao nosso redor já se acostumou com o seu problema? Será que temos os bons de ideia do nosso lado? Eu não sei se vocês têm turma do bom de ideia. Gente, essa turma é muito engraçada. Eles chegam para você, está com um problema no casamento, eles falam assim: divorcia rápido. Já pega um advogado, já divide a parte.
Você tem que preocupar com a coisa, com as vidas do seu filho no futuro, hein? Você tem que já divorciar agora, mas não pode conversar um pouco mais? Não há mais tempo. Aí você chama, você está com um problema com o filho. Aí a pessoa chega e fala assim, põe seu filho fora de casa. Você tem igual dentro de casa, não dá certo, põe seu filho fora de casa. São pessoas bons de ideia. Os bons de ideia chegam para o Jefferson e falam assim, a igreja tem que ser administrada dessa forma, viu? Não, mas não dá para a gente, eu estou vendo que isso aqui tem que ser de outra forma. Não, eu se tivesse no seu lugar, eu faria diferente. Faria muito diferente. Faria de outra forma. Não, mas a gente está tentando fazer o nosso melhor, mas a gente tem que fazer. Os bons de ideia, eles dão a ideia, gente, eles vazam. Eles não ficam, porque só são bons de ideia. São muitas vezes pessoas que estão passando em nossa vida para dar pitacos e sugestões, mas não viveram a sua experiência. Não sabe, como dizia minha velha mãe, não sabe o número do seu sapato. Está fazendo você calçar um 38, quando na verdade você calça um 36. É interessante que os bons de ideia, eles estão em todos os lugares. Mas eu posso te dizer, você não precisa dos bons de ideia. Você precisa de pessoas que te deem a ideia como uma sugestão e ponham a mão na massa. Você precisa de alguém que bate na tua porta quando ninguém quer te visitar porque está com medo do teu problema, que é cabeludo desse tamanho. Mas arrisca chegar na tua casa para impor as mãos sobre a sua cabeça e orar. Você precisa de alguém que te ensine a levantar a corrente de 7 dias pelos filhos, que todo mundo diz que não vai dar em nada. Que todo mundo diz que não tem talento nenhum. Eu quero dizer para vocês nesta manhã que a oração é algo tão poderoso que nós precisamos de pessoas que orem conosco. Na hora de pôr a mão na massa, muita gente some. Gente que pega e coloca nos ombros e nos leva até Jesus. São gente que nós precisamos. Quem cercava o paralítico era gente cheia de compaixão. Esses amigos eram gratos, não eram reclamões. Eram amigos que falavam de Jesus e do seu poder e que colocavam as impossibilidades de lado porque sabiam que Jesus tudo podia fazer. Era gente que não desistia, como a Rosana pregou no sábado passado, não desista. Esses 4 não desistiam. Era gente que acreditava que com Deus tudo poderia acontecer. Acreditavam que Deus faria a parte difícil que eu e você não conseguimos. Eles eram gente que acreditavam no impossível e carregaram ele para mostrar que com Jesus tudo era possível. Queridos, Jesus cura as feridas e as doenças da alma. Deus não conhece o impossível, Ele não sabe o que é isso. Isso é coisa de ser humano. Para Deus tudo é possível. Eu queria que nessa manhã você pudesse pedir a Deus para mostrar para você quem são as pessoas que hoje estão do seu lado e que você precisa ter coragem de orar por elas, abençoá-las demais, mas desligá-las de sua intimidade, para que você consiga ver o caminho para sair da paralisação. É muita nuvem de opinião, queridos. É muita gente falando do que não entende. É muita gente tentando fazer por você aquilo que eles vão até a metade, mas não te levam nos ombros. Eu conheço alguém nessa manhã que tem me carregado nos ombros. Quer ver? 57, eu vou fazer 58 dia 7 de abril. Dá um amém. A 50, eu estou super bem, não estou? As mãos. Ah, gente, é Espírito Santo. Posso te falar uma coisa? Há 57 anos eu tenho um amigo que me carrega nos ombros, que nos momentos mais difíceis da minha vida, mas gente, ele não me deixou um pitaco de minuto. Esse Jesus foi guiando a minha existência. Eu era jovem, com 17 anos, que não tinha dinheiro para pagar a escola, vivia na bolsa de estudo, usando o livro emprestado. Sabe a turma do livro emprestado? Esperava a turma do ano passado, apagava tudo e escrevia. Eu era aquela que o uniforme tinha que arrumar a barra, porque pegava sempre de alguém. E amava quando chegava o caminhão da Adra, que vinha com roupas dos Estados Unidos. Eu entrava na fila, ficava esperando. O dia que eu fui atropelada, minha única calça jeans internacional foi toda rasgada no acidente. A minha juventude foi cheia de altos e baixos. Mas eu estou aqui hoje, queridos jovens, para mostrar para vocês que os altos e baixos não são impedimento para Deus nos transformar naquilo que Ele gostaria que fôssemos. Eu ainda estou, gente, em construção. Eu não cheguei lá. Tem muita coisa, Flávio, ainda para acontecer. Tem muita coisa para mudar.
Eu tenho que crescer em algumas coisas e Deus tem me falado isso. Mas eu estou me entregando a esse processo. Eu estou aqui há 1 ano nos Estados Unidos. Vocês acham que eu não sinto saudades da minha Curitiba? Meu coração fica dividido. Eu amo aqui, amo lá. Sinto saudades essa semana, saudades da minha família, gente. Mas tá uma coisa fora do comum. Até chorei ontem. Saudades. Eu fui fazer uma entrevista para Novo Tempo, eles pediram fotos. Mas foi só um choro. Abrindo caixa de foto, lembrando da minha mãe, dos pôr dos sóis em casa. Parece que eu sentia o cheiro do sagu de uva que ela fazia, que a minha função era ralar o coco. A parte pior ficava comigo. Ralava o coco para jogar em cima. E aí chegavam minhas irmãs, todo mundo pondo bob de noite. O bob já é de família lá em casa. Todo mundo colocava bob, uma arrumava o cabelo da outra, todo mundo de penuar. Naquele tempo não era camisola, era penuar que a gente usava. E a gente sentava, todo mundo em volta cantando. Aquele negócio me dá umas saudades. Gente, o tempo passa. Daqui a alguns anos eu estarei mais idosa, mais idosa, mais idosa, e você também. Todos nós estamos ficando idosos. Mas a graça é que nós precisamos nos cercar do melhor. E o melhor, quem faz a escolha somos nós. O melhor é Jesus, queridos. Nós estamos aqui entre pessoas que graças a Deus têm nos carregado. Se eu pudesse falar o nome de alguns que já me carregaram aqui, seriam muitos. Você carrega alguém quando você ora, quando você estende a mão, quando você ajuda. Caminhe com pessoas que olhem para Deus e que acreditem na sua melhora. Caminhe com pessoas que quando vejam o impossível debaixo dos seus olhos, essas pessoas digam assim: vai dar certo, Rosana. Espera um pouquinho mais, não desiste. Mas Rosana, a coisa já foi, já acabou, não tem jeito. Para Deus tem, para Deus tem. Você tem pessoas que farão o possível para você, para remover hoje o seu título de enfermidade. Você tem pessoas que chegam na porta da tua casa e que você confia o suficiente para ajoelhar e orar pelos seus problemas. Eu ofereço para você hoje o meu amigo Jesus. Costumava aparecer nos barcos, andava em frente aos prostíbulos, curava os cegos, fazia as pessoas andarem novamente. Um homem apaixonado por gente. Jesus entregou a sua vida para nos salvar. Ele veio para acabar com todas as paralisias. Eu não sei se eu falo para alguém nesta manhã que teve sua história paralisada, mas talvez eu fale para alguém que se sinta paralisado por causa de coisas que aconteceram no passado. Eu posso te falar uma coisa? Essas coisas, pelo poder de Cristo, não poderão te controlar muito tempo mais. Porque quando você compreender que Jesus, Ele diz para você: perdoados estão os teus pecados. Essa semana eu tive a graça de assistir. Como que eu vou explicar para vocês? Porque eu não posso contar a história, mas eu tenho que contar alguma coisinha do que eu vivi essa semana perto de uma pessoa que eu orei com ela. Eu vi a vida dessa pessoa mudar, mas de um minuto para o outro. Mas gente, não foi 1 minuto. Sabe quando a graça de Deus vem e abraça alguém que aceita aquela graça? Eu pude ver isso a semana debaixo dos meus olhos. Se um dia essa pessoa puder testemunhar, vocês vão cair das pernas com esse testemunho. Mas que coisa bonita, aquilo me encheu o coração. Aquilo me deu uma esperança. Aquilo me deu uma graça no coração de saber que todos nós temos Jesus na nossa mão, porque corre do trono de Deus rios de água viva todos os dias. E nós não bebemos dessa água. Nós estamos sempre preocupados com o que as pessoas estão fazendo de errado, e isso nos impede de ver a graça e levá-las para Jesus. Eu quero convidar nessa manhã, se existe alguém que a sua história foi paralisada, que você sente paralisia em alguma área de sua vida, eu quero te perguntar se você tem coragem de atravessar essa igreja. E se você quiser trazer mais gente, pode trazer, para a gente terminar orando como Jesus orou por aquele paralítico. O Senhor já perdoou os nossos pecados, nós somos salvos pela graça, mas nesta manhã nós podemos levar uma porção maior de Cristo, se compreendermos que Jesus é o nosso melhor amigo. Minha velha mãe tinha essa frase também: Rosana, amigo é só Jesus. Nós vamos ter companheiros de jornada, mas não tira Jesus do centro. Queridos amigos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
nós fomos sarados. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus arranca rótulo que ficou aquela coisa grudada na gente. Jesus, Ele faz as coisas acontecerem de uma forma que quando você menos espera, as coisas já aconteceram. Quem nessa manhã está esperando um acontecimento há muito tempo que ainda não chegou? Olha quanta gente, nós podemos orar por isso. Vocês que estão esperando um acontecimento, poderiam vir aqui comigo, por favor, rapidamente? Nós vamos levar o que vocês estão pedindo para Deus nesta manhã. Gostaria de tê-los aqui comigo. Quem são os amigos que estão trazendo eles? Jesus está trazendo nos ombros. Alguém está se sentindo paralisado nessa manhã? Gostaria de receber a libertação que só Cristo dá? Tem alguém entre nós? Pode vir conosco aqui nesta manhã. Nesta manhã nós vamos orar pela sua vida, por vocês que se encontram na internet, por você que está aqui nessa igreja, não somente pelos jovens, mas para que Deus possa entrar na nossa vida, como entrou na vida daquele paralítico. Como eu disse para vocês, não era nada sobre paralisia, era sobre encontro com Cristo. Quem sabe Deus não vai estar usando aquilo que está acontecendo com você nesse momento para te fazer encontrar com esse Cristo que liberta, com esse Cristo que não tem preconceito, com esse Cristo que não vai te ficar fazendo pergunta do teu passado, porque Ele já conhece tudo sobre você. Esse Cristo que vai te dar não somente a segunda chance, mas a terceira, a quarta, a quinta. E me perdoe se você não acredita isso, Ele pode te dar a sexta, a sétima e a oitava, porque Ele é a chance. Quando nós buscamos o Senhor, nós encontramos tudo o que nós precisamos, minha amiga. É na oração, é nos joelhos, Fátima. É ali bem pertinho dEle que Ele vai e tira a gente daquela paralisia, daquele estado que nós temos, que às vezes nem nós estamos entendendo, e que buscamos um amigo ou alguém para nos carregar, e às vezes as pessoas olham dizendo, eu te entendo. Como eu disse, nós não precisamos de pessoas que nos entendam, nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que possam nos tirar da paralisia que o pecado, o mundo e até as nossas escolhas nos colocou. Nessa manhã eu quero orar com você para agradecer por aquele paralítico que desceu do telhado. Gente, como nós precisamos de amigos criativos, hein? Quem teria uma boa ideia nessa manhã para buscar alguém que você conhece, para trazer para cá a semana que vem? Quem poderia, quem sabe, criar uma estratégia diferente? Hoje eu falava com a Keila sobre alguém que lançou um projeto diferente, tão simples, tão pequenininho, né, Keila? Mas que fez tanta diferença. E ela falou, se a gente lançasse isso aqui, falei, Keila, vai pegar fogo, porque é para ajudar o próximo. Eu quero nessa manhã que você saiba uma coisa que a minha mãe me ensinou para finalizar desde pequena. Minha mãe dava bronca, punha de castigo igual toda mãe. Às vezes ela era dura e enérgica, brincalhona, tinha um bom humor assim fora da praça. E eu posso te dizer o que ela me dizia assim: não se esqueça, Deus te ama do jeito que você é. E quando eu era pequena eu tinha muito problema com estima. Cadê que eu acreditava que Deus me amava com aquele cabelo arrevoado? Era difícil para mim. Quando eu via todo mundo que eu achava que era mais belo do que eu, era muito difícil. Mas a minha mãe afirmava, e ela dizia, ao longo da tua vida, Deus te dará algumas experiências, filha, muito dolorosas. A mãe encomendou com ele em oração. Eu dizia, que mãe de amor. Ela disse, sabe por quê, filha? Você precisa fortalecer, você é a caçula. Eu vejo que você precisa fortalecer, porque Deus vai te usar para falar do amor dele para as pessoas. Minha mãe fechou os olhos e morreu há alguns anos atrás, mas ela pôde ter a graça de me ver subir no púlpito a primeira vez, insegura, com a bota ortopédica, uma bengala do lado, um texto ali totalmente decorado. Era uma igreja pequena e eu havia recortado as coletâneas uma a uma, e aí minha mão doendo com tendinite, eram 80 coletâneas recortadas à mão, e a minha mãe ali no primeiro banco, fazendo assim para mim. Ela só fazia isso e orava, e orava. Alguns sermões minha mãe me interrompia, era muito engraçado. Teve uma igreja que eu falei, irmãos, vamos finalizar e orar. Ela saiu de trás do vaso e vamos orar com a mãe dela. Pegou o microfone e orou. Isso era minha mãe. Mas eu tenho tantas saudades disso, do
que é feito tua mãe, teu pai, teu cônjuge, eles têm um jeito errado, atrapalhado, vocês vão morrer de saudades, até disso tudo. Jesus tem saudades de você. Ele está voltando, queridos, e Ele virá, Verônica, nos buscar. Quem quer ir, gente? Eu estou dentro. Quem quer ir? Poderoso e grande Deus. Saudades hoje da minha mãe, que o peito aperta, mas eu sei que falta pouco, Senhor. Nós nos combinamos de nos encontrar ali, Senhor, naquela entradinha da Cidade Santa. Ela disse que o povo vai passar tudo para entrar rápido, que ela me espera na entrada. Foi o nosso combinado. Eu quero ir para lá, Senhor. Quero que eu, o Fábio e o Christopher estejamos lá, e outros, todos da nossa família, e o povo aqui dessa igreja que eu amo tanto. Senhor, tira as nossas paralisias, nos ajude a sair andando dessa igreja hoje, tendo a certeza que o Senhor é a pessoa certa, que o Senhor Jesus e o seu Espírito é a pessoa certa, e Ele trará as pessoas certas. E quanto àquelas, Senhor, que são apenas bondosas, mas não nos levam para Jesus, nos dê força de ir até elas e levá-las para perto de Jesus, porque tudo que nós precisamos é um encontro verdadeiro contigo. Despeça-nos agora na paz, na alegria de um sábado repleto da tua presença. É o que eu te peço e agradeço, não em meu nome, mas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e no nome de Jesus, o nosso melhor amigo.